Então, irmãos, hoje nós iniciamos uma nova etapa, digamos, teológica em nossa igreja. Eu havia anunciado, logo antes da quarentena, que nós iríamos começar a estudar o livro de 1 Timóteo, a primeira epístola de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas, naquele momento, ele se preparava para uma vida normal ainda, com culto, com rotina, com escola, trabalho, com transformações na igreja, pessoal fazendo churrasco em casa, com a família. Só que, de repente, Deus mudou, só o mundo. Deus mudou, o mundo todo. Né? Entre eu avisar que iríamos estudar 1 Timóteo e a gente começar a estudar 1 Timóteo. E ao mudar o mundo, Deus mudou também a nossa própria igreja, as circunstâncias da igreja. Vários irmãos tinham planos pessoais de crescimento profissional, de prosperar, de expandir e tudo mais. E a igreja tinha naquele momento também, há 3, 4 semanas atrás, planos de crescer, de prosperar, de expandir, de mudar e tudo mais. E de repente, nesses planos, nessa coisa normal da vida, a exemplo do que aconteceu no sermão passado, Deus disse para a vida nossa, para o mundo todo, silêncio, acalma-te. E o mar da vida parou. E nós estamos aqui agora esperando o tempo de Deus. E nesse esperar o tempo de Deus, Deus encheu meu coração, não mais de amor, não mais apenas por 1 Timóteo, mas por um outro livro bíblico. Teve um livro das Escrituras que começou a frutificar no meu coração, e quando eu me dei conta, eu já não conseguia mais tirar os olhos desse livro, e eu me refiro à carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a epístola de Filipenses. Gente, Filipenses é uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. E ela é bonita porque é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. E é uma carta que, se você espremer a carta, o que você vai ver é o amor de Paulo jorrando ali por aqueles irmãos. Aliás, os comentaristas indicam que Filipenses talvez seja a carta mais pessoal que Paulo escreveu. A carta mais emocional. E Paulo derrama o coração dele ali. Ele ama aquela igreja, ele ama cada um daqueles irmãos. Aliás, a Filipenses, então, deve ser a carta que a gente vai começar a estudar juntos aqui. Filipenses, a igreja de Filipos, foi a primeira igreja que Paulo implantou na Europa. E ela foi fundada, olha que interessante, quando Paulo teve uma visão de um homem macedônio, chamado Varão. Varão é linguagem de crente, né? Um homem macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando Paulo passa para a região da Macedônia, a primeira igreja que ele funda, nesse apelo que Deus tinha feito, digamos assim, em sonho para Paulo, a primeira igreja que ele funda é a igreja de Filipenses, ou de Filipos, ou dos Filipenses. E ali, quando Paulo prega, tem uma primeira convertida, que é uma mulher chamada Lídia. Estão servidos aqui? Uma aguinha, alguém quer? Sei. E Paulo, então, a partir daquela primeira convertida, ele prega o evangelho, expulsa um demônio. Veja, não pensa que ele teve vida fácil em implantar aquela igreja. Nessa cidade, ao expulsar esse demônio, Paulo é preso, Silas é preso, eles são açoitados, ficam presos na prisão numa noite, Deus os livra da prisão, o carcereiro vê aquele livramento, tenta se matar, e aí Paulo prega o evangelho para o carcereiro, a família toda do carcereiro se converte, ele também, e em poucos dias nós temos uma igreja. E é uma igreja, então, que surge fruto do amor de Paulo pelos macedônios, fruto do amor de Paulo por aqueles que clamavam por ajuda. Assim, a igreja de Filipos é uma igreja absolutamente especial para o apóstolo Paulo. E com o nascimento, então, é como se fosse o nascimento de um primeiro filho. É a primeira igreja que Paulo estabelece ali na Europa.
E Paulo expressa esse amor para os filipenses em vários episódios da carta, a gente vai ver juntos aqui, mas Paulo, quando escreve a Epístola aos Filipenses, Paulo está preso. Até outro dia ninguém sabia o que era ficar preso, né? Agora você pode contar para os seus netos, houve um momento em que o vovô, né, ficou preso, né, prisão domiciliar. É mesmo, vô? Como que foi? Então, aí você conta como foi essa época. Agora todo mundo sabe o que Paulo está sentindo, né? E parece que quando a gente está preso, a nossa saudade por aquelas pessoas que a gente ama, ela aperta mais. Parece que a gente quer estar junto cada vez mais essas pessoas que a gente ama. E Paulo, estando preso, sendo uma igreja amada, ele manifesta para aqueles irmãos esse sentimento em diversos episódios. Se você observar comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 3, ele diz: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Senhor, obrigado por tudo que eu lembro deles. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo ora por eles sempre, tamanho o amor dele. Versículo 7 do capítulo 1, veja comigo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo tem aquela igreja no coração. E veja, quando a gente ama alguém como Paulo ama aquela igreja, as palavras que ele vai escrever para aquela igreja são palavras de encorajamento, mas o amor, ele é manifesto quando a gente encoraja, e o amor é manifesto também quando a gente, com cuidado, com jeitinho, trata de problemas, pecados e dificuldades das pessoas que amamos. E a carta de Filipenses é uma carta de muito amor, de muito encorajamento, mas Paulo também coloca o dedo em algumas feridas daquela igreja. Eu vou mencionar para vocês rapidamente 3 especificamente. Primeira ferida, primeiro problema daquela igreja é um problema com alegria, ou em outras palavras, com contentamento. A igreja de Filipos é uma igreja que tem dificuldade em manifestar contentamento e alegria. É interessante que, se você olhar nos comentários, muitos comentaristas vão dizer o contrário do que eu disse. Vão dizer, a igreja de Filipos é uma igreja alegre, porque alegria é tema da carta. Eu penso o contrário. Porque Paulo menciona alegria 12 vezes na carta. E em quase todas as vezes, ele menciona como algo que eles precisam, não como algo que eles tenham. Turma, às vezes os crentes perdem a alegria. A nossa vida, ela é muitas e muitas vezes feitas de aflições. Os crentes podem eventualmente se contaminar com tristeza e com angústia de forma muito severa. Aí sempre tem alguém que fala assim, não, mas eu sou otimista. Gente, ser otimista não é bom, porque o otimista não enxerga a realidade. O otimista, digamos assim, não tem um bom conceito de pecado, nem uma boa escatologia. O pessimista também não. Mas o ponto é que quando a gente é realista, a gente lida com a realidade é que a tristeza chega, e muitas vezes chega muito forte para os crentes. Pior, às vezes, igrejas inteiras começam a ser marcadas por tristeza e por desânimo. Porque muitas vezes igrejas enfrentam grandes lutas. E lutas com os de fora, perseguições e tudo mais, e luta com os de dentro. E o problema da igreja de Filipos não é só o contentamento. Há um segundo problema, não é só que eles não têm alegria. O segundo problema é que eles não têm unidade na igreja. A igreja está dividida. E Paulo, que ama aquela igreja, ele quer apelar para que aquela igreja manifeste unidade. Pior, a coisa é tão séria que 2 senhorinhas da igreja, uma chama Evódia e outra chama Sintique, 2 senhoras da igreja estão de mal. Talvez o motivo seja até o bullying, né?
não tendo talvez como falar mal da outra, basta só falar o nome, sua Evódia, né? Já é ofensivo quase na nossa cultura, né? A outra chama Cinti, que é quase nome de doença, né? Não quero fala muito de vai saber se alguém chama Evódia que você conhece, ou Cinti, espero que não, né? Mas veja, a igreja está dividida, essas senhoras estão brigando entre si. E mais, a igreja tem, ao estar dividida, ela não tem alegria em se reunir. Gente, como a igreja está dividida, a gente chega numa igreja e percebe grupos que não gostam de nós. Cara, é ruim isso. Dá desânimo de ir para a igreja, de estar junto com os irmãos. E Paulo trata dessa desunião. E ele identifica como causa dessa falta de unidade e talvez da falta de contentamento um último problema, que é o problema de uma altivez, de uma não humildade. Gente, humildade é uma questão difícil para todo mundo. Humildade é uma luta para mim e para muitos de nós aqui. E a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, ela não compreende o padrão bíblico de humildade e não compreende o que é o serviço sacrificial. E assim porque Paulo ama profundamente aquela igreja, ele escreve uma carta de encorajamento, mas é uma carta para mexer com os problemas de contentamento, com o problema da divisão e com o problema do orgulho. E logo na introdução, nos primeiros 2 versículos, Paulo chega com 3 caminhos de cara para a igreja ter contentamento, para a igreja ter unidade e para a igreja ser humilde. Veja comigo, então, os versículos 1 e 2. Nós vamos lidar só com o versículo 1 hoje, rapidamente. E veja como Paulo lida com essa igreja que precisa de alegria, de unidade e de humildade. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que em Cristo Jesus estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, começa a traçar o caminho para que aquela igreja tenha alegria, unidade e humildade. E o caminho começa no versículo 1, quando ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Para por aqui. Primeiro aspecto, o primeiro marco nessa caminhada para que a igreja alcance o contentamento, a unidade e humildade é o exemplo do apóstolo e do seu fiel companheiro Timóteo. Paulo começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra mais forte para escravo no Novo Testamento. Então, Paulo e Timóteo, Paulo que está escrevendo, Timóteo deve estar junto com ele, próximo dele. Paulo se apresenta para a igreja de Filipos 10 anos depois de ter implantado a igreja como escravo. Queridos, é interessante que apresentações são importantes, prefácios são importantes. Paulo conhecia aquela igreja, tinha estado ali 10 anos antes, e quando Paulo vai se apresentar novamente, não conhecia também muita gente, em 10 anos uma igreja muda muito. E quando Paulo vai dar sua carteirada para se apresentar para quem não o conhece, para incentivar aquela igreja, para encorajar, para admoestar a igreja, a palavra que ele chega para chegar com os 2 pés no pescoço é: você sabe com quem vocês estão falando? Vocês estão falando com os escravos de Cristo. Escravos. Queridos, ouçam isso. Não existe fonte de autoridade maior no reino de Deus do que ser servo, do que ser escravo. Não existe outro modo
de se obter autoridade no reino de Deus do que ser um servo ou ser um escravo. Mateus 20, 25 diz assim: Jesus, chamando os discípulos, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mateus 20, 26 diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. E ele diz mais: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os maiores líderes do reino de Deus são os que mais servem. Em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, cara, lavar pé deve ter sido terrível. E ele diz assim em João 13, 13, depois de ter lavado aquele monte de pé de homem ali: vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é mestre e senhor. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o seu servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se o Senhor lavou os pés, servindo os discípulos, bem-vindo ao cristianismo. É isso que nós devíamos fazer. E Paulo diz: eu sou servo, escravo de vocês. Queridos, essa é, nós como cristãos, a nossa maior credencial. Paulo serviu aquela igreja quando esteve lá presente, serviu a igreja com suas próprias costas marcadas pelos açoites. Paulo serviu aquela igreja com o ensino apostólico. Paulo foi um escravo daquela igreja, no sentido de servir. Turma, se você deseja alguma autoridade no reino de Deus, eis esse caminho. O caminho para Paulo ser ouvido por aquela igreja é o caminho da sua própria humilhação. Nenhum líder bíblico resiste a alguém na sua congregação que de fato é humilde. Essa pessoa tem autoridade. E se a gente quer trilhar esse caminho, é um caminho que passa pela escravidão. Paulo quer uma igreja alegre em Filipos? Quer. Quer uma igreja unida? Quer. Quer uma igreja que atua em serviço humilde? Então, ele quer que as pessoas compreendam que tudo isso começa com a perspectiva: eu e você somos escravos de Cristo. A única expectativa de um escravo é servir. Escravo não recebe nem salário. Queridos, se você está numa igreja como a nossa, com alguma expectativa de receber ensino, de receber assistência pastoral, cara, não é uma expectativa irreal. Mas o que eu quero propor para você é que, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, se a gente quer crescer em alegria, unidade e humildade, a expectativa que deveria estar no seu e no meu coração é: nós estamos nessa igreja para servir. Se alguém tem essa como sua principal e talvez única expectativa, eu chego numa igreja, tudo que eu quero fazer ali é servir a Deus e aos irmãos, você nunca vai ficar frustrado com a igreja, nunca. Porque se a expectativa é servir, sempre tem serviço. O tenente Romar, que foi meu comandante lá no curso de oficiais, em 95, ele dizia o seguinte:
A posição mais confortável que existe numa escala de hierarquia é a posição mais baixa. No caso, era a posição do soldado. Porque tudo que o soldado precisa fazer é obedecer. Ele não precisa pensar, ele não precisa questionar as ordens, não precisa tomar decisões. Tudo que o soldado precisa fazer é obedecer. Isso que o tenente Romar, que deve ser coronel hoje, falava ali naquela época, vale para o escravo, para o servo na igreja. Tudo que um escravo precisa fazer é servir. Tudo que ele precisa fazer é obedecer. Por isso, irmãos, eu quero propor para mim e para você essa atitude de servo, de se identificar como escravo de Cristo, de estar disponível, de ser alguém que existe na igreja para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. E no dia que nós voltarmos a estar juntos, ombro a ombro, cumprimentando os irmãos, abraçando os irmãos, o ideal seria a gente se reunir como igreja que serve um ao outro. Porque o caminho para uma igreja amada, obter contentamento, unidade e humildade, é um caminho que começa com o exemplo que vem de quem é servo. O texto segue, é uma segunda parada nesse caminho, um segundo marco nesse caminho, no versículo 1 de Filipenses. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E ele fala agora, olha lá, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, primeiro Paulo fala que uma igreja que quer ter contentamento, unidade e humildade, é uma igreja que começa com o exemplo dos servos, Paulo e Timóteo. E agora, em segundo lugar, quando Paulo se dirige à igreja, ele lida com a identidade da igreja e diz a todos os santos. Queridos, para que a gente tenha na igreja unidade, para que a gente seja humilde e para que a gente tenha alegria e contentamento, nós precisamos lembrar da nossa identidade. E a nossa identidade é que nós somos santos. É interessante que se você fizer a pergunta quem você é, para os cristãos, em primeiro lugar, a grande maioria dos cristãos vai dizer o seguinte: eu sou um pecador. Não está errado isso. Mas a partir do momento que nós nos tornamos crentes, eu quero que os irmãos entendam isso. A nossa identidade principal não é ser pecador. A nossa identidade principal, na medida que a gente se converteu, é ser santo. Porque parece que quando a gente diz eu sou pecador, veja se é assim com você. Quando pensa, eu sou pecador, no fundo, isso é um certo salvo-conduto para as nossas quedas. É uma certa desculpa de antemão que a gente dá quando a gente vai cair. Como se eu dissesse assim, porque eu sou pecador, cair faz parte do jogo, é o normal. Irmãos, a nossa identidade em Cristo é que nós somos santos. O povo de Deus é um povo santo. A identidade do povo de Deus é ser nova criatura. A identidade do povo de Deus é sermos separados do pecado. A identidade do povo de Deus é o amor. A identidade do povo de Deus é o fruto do Espírito. É a virtude, é a graça. E ter essa consciência de que é essa a nossa identidade, isso faz toda a diferença. Porque quando nós caímos no pecado, a gente cai até diariamente, mas quando isso acontece, a gente sabe que nós temos responsabilidade. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que a gente entenda, que eu entenda, que a realidade normal do percurso de um crente é caminhar de pé. Cair é a exceção. E a gente precisa, de fato, assumir as responsabilidades pelos nossos erros. A nossa luta contra o pecado no dia a dia não pode ser uma derrota diária. Irmãos, eu sou testemunho de que a minha vida mudou, de fato, no dia em que eu percebi que
no que diz respeito àqueles pecados que nós já sabemos que a gente comete. A gente pode mudar. Que a gente tem condições bíblicas de mudar. Eu digo pecados que a gente conhece, porque a realidade, a Bíblia trata isso no Salmo 90, por exemplo, ou no Salmo 139, 24, de que há pecados ocultos. Às vezes a gente está tão no pecado que nem percebe que é a nossa atitude pecaminosa. Mas aquilo que a gente sabe que é errado, no fundo, a gente tem que ter a perspectiva de que se a gente quiser, pela força do Espírito Santo, a gente vence. Gálatas 5,16, que é um texto maravilhoso, diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos, é isso que Paulo quer que os filipenses tenham em mente. Eu estou escrevendo para os santos. Eu estou escrevendo para aqueles que têm dificuldades com contentamento, com alegria, aqueles que têm dificuldade com unidade, aqueles que têm dificuldade com humildade. Mas não é isso que define vocês, não são as dificuldades, mas o que vocês podem ser e já são, que são santos. Os irmãos sabem que na quarentena agora é o momento dos filhos adultos irem à forra agora com os pais idosos. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, meu pai e mãe estão assistindo aí, então, em algum momento estão olhando aí, não? Quando eu queria fazer alguma coisa, queria sair, fazer alguma coisa, ou estar com pessoas não devidas, ou lugares não devidas, eu queria sair, meu pai falava, você não vai. E eu falava assim, não sei se você já fez isso. Pai, mãe, mas todo mundo vai. Qualquer resposta? Você não é todo mundo, você é meu filho. O que mudou na quarentena é que os velhinhos querem sair, né? Eu vou sair, não aguento mais. Você não vai, pai. Não, mas tá todo mundo saindo. Pai, você não é todo mundo. Mãe, você não é todo mundo. O que mudou foi legal isso, né? Queridos, se você pensar assim, mas todo mundo peca, ou diante de Deus fala, Deus, mas todo mundo faz. A resposta de Deus para a gente é, vocês não são todo mundo, vocês são meus filhos. Essa é a nossa identidade. E saber quem nós somos nos ajuda a buscar alegria, a vivermos em unidade e a vivermos em humildade. O caminho para uma igreja ter contentamento, unidade e serviço humilde é o exemplo de servo e a identidade do santo. Finalmente, há uma última parada nesse caminho por uma igreja unida, alegre e humilde. E está no finalzinho do versículo 1, quando diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E ele diz agora, juntamente com os bispos e os diáconos. O caminho, então, para ser uma igreja, para que uma igreja amada tenha contentamento, unidade e serviço, é o serviço, ser escravo de Cristo, esse exemplo, essa identidade de santo e, finalmente, o engajamento da liderança. Paulo diz, bispos e diáconos. Queridos, não é possível uma igreja crescer naquilo que ela precisa crescer se não existe engajamento da liderança nesse crescimento. E é interessante que Paulo coloca para os filipenses uma igreja com uma estrutura muito simples. Nós temos os santos, que são os crentes da igreja, e dentre os santos, apenas duas funções, bispos e diáconos. Quero fazer algumas observações aqui quanto a essas duas funções e a forma como Paulo colocou essas duas palavrinhas aqui. Primeiro, bispos e diáconos estão no plural. Isso indica a normalidade de uma igreja no Novo Testamento. Turma, assim que passar toda essa fase de coronavírus e a gente voltar a se reunir, nós vamos resolver a ideia de termos uma pluralidade na liderança, como pelo menos mais um bispo. Bispo é a mesma palavra para pastor, para presbítero no Novo Testamento, a mesma pessoa.
que exerce essas funções. E ele menciona diáconos também. A experiência mostra que é importante ter um grupo de pessoas que atuam na administração da igreja. Então, nós vamos trabalhar tanto ter um grupo de presbíteros, de bispos, quanto um grupo de diáconos. Segundo, vamos olhar agora, segunda observação, a palavra bispos especificamente. A palavra bispo significa supervisor. E a palavra bispo, veja, é a palavra mais comum para se referir ao pastor no Novo Testamento. Então, se você quiser reclamar para o bispo na igreja, no nosso caso, a Trindade, o bispo sou eu, né? Se você quiser, você pode me chamar de bispo, não é comum, mas a nossa igreja, aliás, tem 2 bispos. Não sei se vocês e seus irmãos sabem. Tem eu, que sou bispo na função pastoral, e tem o Clodoaldo, porque o nome dele é Clodoaldo Bispo, né? Mas como função mesmo, só sou eu por enquanto, né? Se você for reclamar, reclama para o Clodoaldo, então, porque ele é bispo já desde o nascimento, né? Mas bispo significa esse supervisor. E veja que interessante, essa é a única carta em que, no Novo Testamento inteiro, em que Paulo se dirige especificamente aos bispos e aos diáconos. E porque é uma carta que Paulo tem tanto amor por aquela igreja, ele entende que se os pastores da igreja não estiverem engajados em promover contentamento, unidade e humildade, a igreja não muda. Porque são os pastores que cuidam da vida espiritual da igreja. Eles que cuidam do ensino. E o ensino de um pastor, ele é feito de forma formal, que a gente está tendo aqui agora, sermões, aulas, aconselhamento, e de forma informal, no convívio com os membros. Se uma igreja, então, quer alegria, os pastores da igreja têm que trilhar o caminho da alegria. Se uma igreja quer unidade, o grupo de pastores da igreja tem que estar unido. Se uma igreja quer humildade, os pastores têm que valorizar mais a humildade do que a inteligência, por exemplo. Mais o servir, o dar-se, o cuidar das pessoas. Essa é a observação sobre os bispos. E, finalmente, o texto menciona especificamente os diáconos, e eu quero terminar falando um pouquinho dos diáconos, de como isso funciona e funcionará na nossa igreja. Uma segunda etapa para o estabelecimento de uma liderança em uma igreja é a etapa, na nossa igreja de ser assim, a etapa de identificarmos diáconos na congregação. Homens e talvez as esposas, a gente entende que é possível que haja diaconisas, talvez no Novo Testamento. Eles têm que, mas os homens têm que ter esse caráter aprovado, que eles são os diáconos por excelência, e têm um interesse em cuidar da administração da igreja. E o que envolve ser um diácono numa igreja? Envolve, em primeiro lugar, cuidado da administração das necessidades da igreja, dos irmãos que estão passando fome, dos irmãos que precisam de ajuda. O diácono cuida do patrimônio da igreja, e ele cuida das finanças e da administração da igreja. São pessoas que fazem o link entre os bispos e a congregação, são pessoas que deveriam estar muito próximas dos irmãos, conhecendo a realidade de cada família. Nessa semana, por exemplo, eu negociei com a imobiliária o aluguel da igreja. Né? Cara, eu sou um péssimo negociador, péssimo. Né? Eu fiz um pedido lá, eles aprovaram parcialmente, vai ter um desconto, mas não é o desconto que eu tinha pedido. Mas essa é a típica função diaconal. Ele está preocupado com o suprimento da igreja, e ele vai lá, resolve, e está engajado. Os irmãos que estão precisando de ajuda, ele vai lá e resolve tudo mais. Essa é uma função diaconal. E, então, neste momento, se alguma família está precisando de ajuda, vai comunicar ao bispo. Mas o ideal é que haja um momento na nossa igreja em que isso chegue aos diáconos. Mais de um, inclusive. Porque a história demonstra que na vida diaconal, 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3, 4, 10 é demais, no bom sentido. Né? Não demais de ser excessivo. É ótimo. E Deus tem colocado no meu coração, irmãos, que nós vamos treinar líderes na igreja. Nós vamos treinar presbíteros em potencial e vamos treinar, se Deus permitir, nesse ano ainda, diáconos em potencial. E por que nós queremos essa liderança de bispos e diáconos? Porque para a igreja mudar,
é necessária essa atuação intensa dos líderes. Nós estamos vendo no nosso país o que acontece quando um líder fica isolado dos demais. Como ele perde a autoridade. Você imagina se todos no nosso governo hoje tivessem o mesmo discurso, lado a lado, afinados, atuando em prol do país. O que Paulo quer promover é justamente essa ideia de uma liderança unida em promover o contentamento, a unidade e a humildade. Então, o caminho vai passar pelo exemplo de servo, o caminho para esses três elementos, contentamento, unidade e humildade. O exemplo de servo, a identidade de santo e esse engajamento ativo da liderança. Queridos, eu quero terminar fazendo uma aplicação de tudo isso para a realidade que a gente está vivendo em confinamento e tudo mais. Irmãos, nós precisamos nos preparar para um momento extremamente difícil no nosso país e, consequentemente, na nossa igreja. Pode ser que muito do conforto que nós estamos acostumados a ter, a gente não venha a ter depois com essa crise econômica que se avoluma ali no futuro. E aí nós vamos precisar aprender juntos, unidos, o segredo do contentamento. A Bíblia fala que Paulo aprendeu o contentamento. A gente vai ter que aprender a viver em fartura, isso é mais fácil, e aprender a viver em necessidade, sendo grato pelo que Deus der para comer. Talvez isso aconteça. E nós precisamos nos unir nessas dificuldades. E para um ajudar o outro vai ser necessário humildade. Assim, nós vamos precisar de irmãos que sejam exemplo de serviço. E coloque no seu coração, eu quero ser um servo de Deus nessa igreja. Segundo, nós vamos precisar constantemente lembrar quem nós somos. Nós somos santos. Santos não murmuram. Santos são pessoas que buscam a espiritualidade verdadeira, bíblica, real, mesmo em meio às dificuldades. E, finalmente, os irmãos, a igreja vai precisar de uma liderança saudável, engajada em produzir alegria, em manter a unidade e produzir humildade a partir do exemplo e da relação entre nós da liderança. E assim Paulo encerra o texto dizendo a vocês, agora que tem o exemplo dos servos, que tem a identidade dos santos e o engajamento de liderança, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.